Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Chegando aí para mais uma live do Clube do Conhecimento da CIST com o tema hoje ansiedade, vilã pandêmica. Vou dar um tempinho aí para a galera ir chegando e já a gente recebe aqui a nossa convidada hoje, tá? Para a gente poder falar sobre esse tema, sobre ansiedade, tema aí bastante importante. Então hoje é um tema muito bacana, muito especial para a gente falar. Então já vai chamando aí a galera aí, dá mais um tempinho aí pro pessoal ir chegando, pra gente fazer a nossa live de hoje do Clube do Conhecimento sobre ansiedade. O título hoje é Ansiedade, vilã pandêmica, né? Fica uma pergunta no ar, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá? Só dá mais um tempinho aí pro pessoal ir chegando nesse finzinho de tarde, né? De muito calor aqui no Rio de Janeiro. Então vamos chegando aí, pessoal. É o Clube do Conhecimento, né? Nossas tradicionais lives que ocorrem, né? Todo mês, né? Sempre com um tema diferente, um tema de utilidade, um tema bacana, trazendo né? De fato conhecimento para vocês. Então já vai aí compartilhando o link da live, já vai convidando a galera para poder acompanhar aqui com a gente ao vivo. Lembrando que sempre as nossas lives elas também ficam salvas depois aqui no IGTV da CIST. Então, para quem chegar depois, quem não conseguir acompanhar toda, pode depois ir lá procurar pelo link da live, que ela vai estar salva no IGTV com todo o conteúdo, tanto essa quanto as outras que já tiveram, tem muitas lives bacanas lá. Então vamos dar só mais um tempinho aí para a galera ir chegando e já a gente inicia esse bate-papo. A gente vai convidar hoje a Aline Oliveira, ela que é psicóloga e psicanalista, e a nossa convidada hoje do Clube do Conhecimento. Já ela vai estar aqui, entrando na live, para conversar com a gente sobre ansiedade. Dá só mais um tempinho aí, tá, pessoal? Tá aí pro pessoal ir chegando, compartilhando aí o link da live. Do Clube do Conhecimento da CIST. Enviando o link pro pessoal já poder ir chegando aqui junto com a gente. Vamos lá, né? Primeiro me apresentar aqui, para quem ainda não me conhece, me chamo Wallace, represento aqui o setor Benefícios e Parcerias, que é o setor que fica responsável pelas lives do Clube do Conhecimento. Então dá boas-vindas a todas, a todos e todas, né? Hoje o nosso tema é sobre ansiedade, né? Como falei, já vamos receber aqui na live como nossa convidada a Aline Oliveira, que é psicóloga e psicanalista, e vai trazer aí pra gente um ponto de vista super interessante sobre esse tema, sobre ansiedade. Então fica aqui com a gente, compartilhe o link da live, convida a família, os amigos para acompanhar ao vivo aqui com a gente. Mas antes de chamar a Aline, né, dela entrar aqui com a gente, eu vou falar rapidinho, dar 2 recadinhos aqui rapidinho sobre benefícios da CIST, tá? Pra galera que tá aí acompanhando aí os benefícios aí, os nossos stories, a gente tem compartilhado aí bastante coisa, muitas novidades, mas eu queria falar especificamente primeiro sobre o Turistando, né, que segue aí sendo um sucesso entre nossos associados, né? Nesse benefício, para quem ainda não conhece, a CIST concede 2 diárias para 2 pessoas, associado mais um convidado, que pode ser uma pessoa da matrícula ou até mesmo alguém de fora da matrícula, né? E você tem direito a usar essas duas diárias em diversas pousadas e hotéis conveniados, né, aqui com a CIST, espalhados aí pelas melhores regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. Então, se você é nosso associado e ainda não aproveitou, corre lá no site da CIST, entra na área do associado, leia o regulamento para você poder saber como, né, fazer a utilização do benefício. Gente, isso não é desconto, é benefício, é seu direito associado, então não fica de fora, aproveite logo aí para utilizar o benefício Turistando. E pessoal, o que falar desse calorzão que chegou aí no Rio de Janeiro e não quer mais sair, né? Então, para aproveitar esses dias quentes, nada melhor do que curtir um dia no Clube Mega Vila em Guaratiba, através do benefício Clube. Gente, o clube está bombando. Nesse mês de janeiro nós tivemos recorde de número de associados que agendaram e puderam curtir um dia de lazer lá no clube.
Nós tivemos, inclusive, pessoal, até que infelizmente fechar a agenda do clube até o último dia desse mês. Nessa semana a gente teve que fazer isso, fechar a agenda, devido a já termos muitos agendamentos programados até o próximo domingo, e nós temos aí que respeitar o limite de lotação do clube, tá? Nós não podemos enviar um número de associados a mais do que o clube comporta e do que é acordado no contrato da Assis com o Clube Megaville, tá? Mas você que não conseguiu ainda agendar, ou que queria agendar e foi de repente indeferido aí devido à lotação, né, para essa última semana de janeiro, não fica triste, porque a previsão é que esse calorzão vai continuar no mês de fevereiro, e você já pode ir lá na área do associado e fazer seu agendamento para as datas a partir do dia 1º/2. Tá? A agenda de fevereiro está toda aberta lá, com todas as datas disponíveis. Então vai lá e já garanta seu agendamento para você curtir aí nas primeiras semanas do mês de fevereiro. Não deixe de aproveitar um dia incrível curtindo as várias piscinas para adultos, piscinas infantis, salão de jogos, campo de futebol, muita área verde, tem bar, restaurante, ainda tem a fazendinha com muitos animais. São muitos atrativos que com certeza você e sua família vão adorar. Então fica a dica aí para você poder curtir o Benefício Clube, que está bombando. Beleza, pessoal? Recados dados, então vamos agora falar sobre o tema da nossa live de hoje, sobre ansiedade, e eu vou agora fazer aqui a entrada, receber com muito carinho a nossa convidada de hoje, a psicóloga e psicanalista Aline Oliveira, ela que já fez aqui o pedido para entrar na live, então vamos só aceitar aqui, fazer a entrada dela. Só um instantinho. Vamos receber aí a nossa convidada de hoje. Já estando. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Aline. Boa Muito noite. bem-vinda. Obrigada. Obrigada aí pela Assis, pelo convite, pelo Wallace. A gente trocou bastante antes, né? E, Sim. Bom, finalmente, chegamos. Chegamos. A gente que agradece aí por você ter aceitado aí o nosso convite, né? A gente fica muito feliz de receber você aqui, e a gente tem certeza que a galera que está aqui acompanhando, né? Lembrando mais sempre que a nossa live aqui é ao vivo, mas depois ela também fica salva no nosso IGTV, então o pessoal que não conseguir acompanhar ela toda vai poder depois, né, ver ela na íntegra. E sobre um tema aí bem bacana, né, Aline? Falar sobre ansiedade. Então, muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Bom, Aline, pode falar. Pode falar, vamos lá. Não, te falar que, né, já entrando no tema, né, que a ansiedade aí é um tema, né, ainda muito delicado e, ao mesmo tempo, muito importante. Né? Hoje, grande parte das pessoas ainda não são familiarizadas com o assunto, né? E isso acaba gerando até muitas dúvidas e até um certo desconhecimento, de uma maneira geral. E a ansiedade é algo que talvez a gente ou alguém muito próximo, né, possa estar, né, nesse quadro, e talvez a gente nem saiba, né, por desconhecimento e tudo mais. Então, é um tema que realmente merece uma atenção especial nossa aqui. E eu queria já iniciar aqui esse nosso bate-papo com uma pergunta que acredito seja o ponto de partida, né? A gente, antes da live, a gente até conversou, tinha, né, bastante perguntas, você selecionou aí algumas perguntas para a gente trazer aqui para a nossa live. Então, a gente já queria começar aí com qual é o objetivo aí da sua ansiedade, né? Uma pergunta aí que fica no ar. Então, vamos lá. Sua, aí cada um vai ter que responder né, de acordo com o seu funcionamento psíquico, né, com a sua subjetividade. Mas antes disso, eu queria me apresentar, né? Eu sou a Aline, eu sou psicóloga de formação, e dentro da formação de psicologia, a gente tem áreas de atuação, né? E eu escolhi a área clínica, e dentro da área clínica a gente tem objetos de estudo, em que dentro desses objetos de estudo a gente escolhe uma linha teórica. E a que eu escolhi foi a psicanálise, e me enveredei por aí, né? Que dentro da psicanálise, nosso objeto de estudo é o inconsciente. Então, a nossa perspectiva, a nossa leitura, o nosso olhar é sempre do viés, né? Do objeto, né, inconsciente. Então, só deixando um pouco claro, né, que a leitura que eu vou passar aqui tem esse pano de fundo, né? Então, cada vertente psicológica vai trabalhar isso de uma forma, cada vertente psicológica vai abordar todos os temas, né, que envolvem a psicologia por um prisma, né, por uma base teórica. Então, a minha base teórica
parte, né, desse bichinho aí desconhecido, só que muito íntimo nosso, que se chama inconsciente. Bom, eu queria começar falando o seguinte: quando eu recebi o convite, né, e tive que pensar num título, e eu coloquei esse título até como uma pergunta, né, porque uma provocação, é claro, para a gente poder debater e discutir, porque esse termo, né, esse termo que na verdade é um afeto, né, afeto como vários outros, eu vou falar disso ao longo das perguntas. O Freud ele mencionou pela primeira vez no texto Inibição, Sintoma e Ansiedade em 1926. Então, desde 1926, né, o pai da psicanálise, ele aborda esse afeto, né? E, inclusive, no alemão, ele se chama Angst, e já foi traduzido por angústia, por ansiedade propriamente dita, e também por medo. Então, só essas 3 traduções a gente pode pensar muita coisa em cima disso, né? Como que esse tão temido afeto que é a ansiedade, que é o que eu percebo nesses 2 anos de pandemia, que mais ou menos no discurso, né, das pessoas tudo se reduziu a isso, né? Tem muitas outras denominações, tem muitas outras articulações, tem muitas outras formas de sentir, tá? Então, a ideia aqui é a gente poder pensar uma forma de abrir esse afeto e não fechar nele mesmo, tá? Sim, Bom, e aí Freud, então, ele nesse texto Inibição, Sintoma e Angústia, ele coloca a ansiedade como um conflito, né? E se é um conflito, gera um desprazer. E porque gera desprazer, gera sintoma, né? Então, por que seria um conflito? Conflito na psique é tudo que nos cobra, nos convoca a sair de um lugar já consciente, já de um lugar mais menos movimentado, digamos assim, né? É tudo que nos convoca a sair de posições subjetivas conhecidas, viciadas, como eu posso dizer, posições subjetivas que não nos dão tanto trabalho assim, mas toda posição subjetiva dá trabalho, inclusive. O que vai depender de qual você vai escolher aí durante a sua história. Bom, e aí, diante disso, né, eu quis assim só dar fazer uma arrumação aí na casa em relação a esse afeto. Tem muita coisa para a gente, espero que tenham perguntas para a gente poder ir respondendo, mas o que eu queria só iniciar é levar a ansiedade a outros sentidos, tá? Levar a ansiedade a uma pergunta e não a uma afirmação. A ansiedade é isso, ou a ansiedade gera aquilo, ou enfim, né? Para a gente poder abrir e poder conversar, tá bom? Vamos lá. Então, você aí, né, tem essa primeira pergunta, você quer passar por ela novamente, né? Eu achei interessante porque você colocou o sua, e na nossa conversa, eu não lembro, acho que eu não coloquei o sua, ansiedade. Eu coloquei, de repente eu devo ter colocado de uma forma, qual seria o objeto da ansiedade Sim. das pessoas, né? E achei importante, assim, você colocar o sua, e isso não é à toa, isso veio de algum lugar aí que você, né, deixou escapar, mas assim, o sua ansiedade é exatamente a grande questão, né? Como é que você pode tratar de um afeto que intransferível e particular de cada sujeito, porque cada sujeito tem uma psique com um funcionamento específico? Como é que você pode tratar de um afeto que é ímpar, de forma generalizada, né? É claro que a ciência, a medicina, é claro que só dá para falar de um lugar globalizando, né? Porque, enfim, é o olhar de cada
campo de saber. Porém, aqui no olhar psicanalítico, a gente vai primeiro perguntar qual é a sua ansiedade, né? Como é que o sujeito vai falar da ansiedade que só ele pode descrever, né? Então, essa pergunta inicial, eu queria deixar assim essa interrogação, né? Qual é a sua? A gente está falando aqui, então, Wallace, das ansiedades, né? Sim, de uma forma geral, né? Do que dá para ser falado, né? Porque, como eu disse, a gente tem que particularizar a ansiedade em cada sujeito. Perfeito. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. E aí, dentro dessa mesma pergunta, como eu tinha colocado, a questão, qual é o objeto da sua ansiedade? Por quê? O que eu estou chamando de objeto, né? Em relação a quê? Em relação a qual circunstância, ou estado, ou contexto, o sujeito se sente ansioso, né? Então, cada um vai ter agora a palavra da moda, né? Cada um vai ter um gatilho, né? Então, tentaram também generalizar o gatilho, porém, não é possível, né? O gatilho, falando, né, da linguagem mais atual aí, né, das grandes discussões sociais, enfim, o gatilho, ele também sai do mesmo núcleo, né? Sai do núcleo particular. Então, todo mundo vai ter um objeto da sua ansiedade, né? É algo que vai te gerar um conflito. E se gera conflito, gera desprazer. Só que o desprazer na psique, ele tem uma função. Eu acho que saiu aqui. Ou não? Você estava me ouvindo? Tô te ouvindo. Sumiu aí minha Pessoal, tá me imagem? ouvindo? Tá. Não, sumiu um pouquinho, mas voltou. A questão se gera conflito, a ideia é que o sujeito não possa não tamponar esse conflito, né? Que ele possa ter a oportunidade de não colocar por debaixo dos panos e trazer tudo para algo generalizado. Mas se há um conflito, há algo importante que a sua psique está te falando, né? A psique está te convocando a, no mínimo, falar sobre esse conflito, né? E é claro que isso a psicanálise não trabalha com o conceito de cura, né? A psicanálise trabalha com o conceito de bem dizer aquilo que te faz sofrer, né? E isso, é claro, requer algum tempo aí, ou bastante, de análise. Então, voltando à pergunta, o objeto é algo fundamental para a gente falar de ansiedade, né? Qual seria o seu objeto? E, eu não sei se eu já disse, mas não tem problema, ansiedade todo mundo tem, desculpa informar. Então ninguém está livre disso e ninguém é mais ou menos né, privilegiado ou desprivilegiado por conta disso. É um afeto. Então, a ansiedade todo mundo vai ter dentro do seu psiquismo, assim como alegria, tristeza, raiva, tesão, fome, sono, preguiça, euforia, enfim, melancolia, etc. Então, isso é um afeto. Você falou aí que todo mundo tem, né, um pouco de ansiedade, então, de repente, vai muito mais da questão do nível dessa ansiedade, né, de quais são os impactos em cada um, né? Por isso que você falou que é muito particular, né? Sim, sim. Bom, o nível, né, a gente não vai medir, né, de uma forma assim matemática, mas o que eu posso dizer, né, para quem está nos assistindo, é que enquanto psicanalista, o que é importante para a gente é aonde que esse afeto está esbarrando na sua vida rotineira, né? Aonde que esse afeto está te impedindo de fazer algo, onde que esse afeto, até onde
esse afeto está te paralisando, até onde esse afeto está é, te deixando na inércia em relação a ele, né? Qual é o poder que você, inconscientemente, é claro, está dando para esse afeto no sentido da sua funcionabilidade mesmo, né, na sua vida. Seria por aí. Tem muita gente que convive com ansiedade, né? E aí vem aquela dúvida se é algo assim, isso é uma coisa que é passageira, é momentânea, é de fases, ou é algo que a pessoa vai ter que conviver com ela até o final da vida. Vai ter que conviver, desculpa informar. Vai ter que conviver assim como os outros afetos, né? Mas é claro que quando eu estou iniciando aqui colocando a ansiedade na esfera dos afetos, né? Agora, é claro que a ansiedade ela pode chegar num nível de sintoma, porque aí não é só mais um conflito, né? Chega, né, ao nível de sintoma, em que o sintoma pode gerar um transtorno, né? Só que ninguém né, na URG, ninguém é transtorno de ansiedade, isso não existe, né? Então, o sujeito ele tem possibilidades de poder sair de um quadro de transtorno, né? E poder viver, depois disso, a vida dele sem ter mais o que chamam, né, de transtorno de ansiedade. Por que eu estou trazendo isso? Não necessariamente quando o sujeito tem algumas sensações físicas, ele de fato está tendo um transtorno de ansiedade, né? Isso, volto a falar, é particular e tem que ser avaliado por um profissional caso a caso, né? O que acontece muitas vezes é que o sujeito tem uma sensação corporal e é claro que gera desprazer, e se gera desprazer é porque tem que investigar, né? Só que o desprazer para a psicanálise não é um vilão, enfim, isso a gente pode falar depois, mas o sujeito acaba tendo sensações assustadoras, né? Sentimentos apavorantes em relação a alguma coisa, alguma situação, ou então às vezes até do nada, mas nunca é do nada. E aí ele procura, o que acontece muitas vezes é que ele procura uma emergência, né? Porque acha que vai infartar, acha que está tendo um AVC, acha que vai dar um famoso piripaque. E o que acontece é que o sujeito chega na emergência, é atendido por uma clínica médica e a clínica médica ela não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Ela acaba medicando, né? E aí o sujeito tem um relaxamento, né, físico e acaba indo para casa e só vai procurar ajuda muitas vezes depois que tem essa mesma sensação novamente. Aí vai para emergência novamente, aí sente tudo de novo, aí é medicado, volta para casa, e enfim. E, só deixando claro, não é fácil procurar uma ajuda psicológica, porque não é ir ali na padaria comprar um pão, né? Isso requer aí voltando, né, ao termo que eu usei, isso requer no mínimo, uma curiosidade de saber sobre o seu conflito, né? O que me gera... O que será que está me gerando essas sensações que eu chego lá e o médico diz que eu não tenho nada? Da onde vem isso? Eu quero saber sobre isso? Essa é a grande pergunta, né? Você acha que tem uma certa resistência das pessoas, nesses casos, em querer procurar uma ajuda de um psicólogo? Com certeza. Você acha que em que ponto que está essa resistência? Qual é o ponto dessa resistência? Porque, olha só, Wallace, todo mundo vai ter resistência de saber por que sofre, né? Parece muito oba-oba, né? Vou lá, vou fazer análise, vai tudo ficar lindo e se resolver. Não, a análise é angustiante, a análise é um processo que não é o suprassumo da felicidade. Se for, tem alguma coisa errada. Então, assim... a resistência, inclusive, ela é
ela é condição, inclusive, para uma análise. Análise nenhuma funciona sem resistência. Não existe isso. Porém, qual é o nível dessa resistência? Até onde ela está te impedindo de saber sobre algo que é da sua história, né? Até onde ela está te impedindo de saber algo que te leva a sofrer, te deixa numa posição quase que de sequestro, né? Numa posição de um cativeiro, né? Em relação a você mesmo, né? Então, é claro que, como você disse, tem níveis de resistência, porém a resistência, só voltando, ela vai estar sempre presente, de alguma forma. Daqui a pouco eu vou te passar aqui, já tem algumas perguntas aqui que o pessoal tá acompanhando aqui, tá mandando. Mas só para não perder o gancho, você falou, né, no início aí da sua fala sobre a questão dos transtornos, mas eu queria saber a partir de que ponto que é considerado um transtorno. A partir, na leitura psicanalítica, claro, a partir de até onde o sujeito está impedido em relação a esse afeto, né? Se o sujeito, por exemplo, vou dar exemplos práticos, o sujeito até então ele tinha medo de túnel, por exemplo, né? Medo de passar em túnel, não conseguia passar em túnel. E aí só que ele trabalha na cidade, rodando a cidade, ele precisa passar, Rio de Janeiro tem um monte de túneis, né, e aí ele não consegue mais passar em túnel, porque gera o conflito, gera esse medo do túnel, que na verdade não é do túnel, é de outra coisa, só que o sujeito não sabe disso. E ele para de trabalhar, porque ele não consegue mais passar em túnel e no Rio de Janeiro vai ficar complicado. Então, entende? Eu só estou dando um exemplo de algo que eu já escutei na clínica, obviamente. Isso que eu estou chamando de impedimento dentro da vida do sujeito. Eu posso dar vários exemplos aqui, mas é claro que cada um sabe aonde que está impedido para fazer alguma coisa. Tem até uma pergunta aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Que a Xênia me mandou. Como posso identificar que estou com transtorno de ansiedade? Olha, é Xênia, né? O nome dela? Isso. Xênia, boa noite. Olha, Xênia, aí eu vou ter que te dizer que você vai ter que falar da sua dor, né, para um profissional, né? Não dá para a gente generalizar e eu te passar uma receita de bolo, né? No sentido, olha, tem que estar assim, assado, enfim. Qual é o nível do seu sofrimento em relação a isso, né? Essa que é a grande pergunta. O sofrimento passa só por uma ansiedade ou tem outras coisas aí que de repente estão sendo veladas pelo próprio discurso social da ansiedade, né? Porque virou uma palavra batida, né? Corriqueira, né? Todo mundo agora bota suas questões, né? Em cima de uma única palavrinha que é, na verdade, um afeto. Então, a ideia realmente é abrir, né, e não fechar tudo em torno dela mesma. Tem um comentário aqui que você estava citando ainda agora, aí, deu um exemplo do túnel, né? E uma pessoa aqui colocou, né? A Francis Cioli colocou: meu marido não consegue mais dirigir em via de trânsito rápido, né? Então, é um desses casos, né? Você também está exemplificando. Sim, pode ser, né? Pode ser que esteja causando alguma coisa aí com a velocidade. Mas, novamente, aí só ele vai poder dizer do que se trata, né? E mesmo assim, quando o sujeito procura uma ajuda e vai falar sobre isso, é um processo para conseguir falar, né? Não é chegar, né, na primeira consulta e é isso. É bem mais complexo que isso.
Aline, no nosso roteiro aqui, né, tem uma pergunta que vai de encontro com a pergunta, uma das perguntas também que foram enviadas para a gente, que a Maíra Chalem enviou para a gente, né, em relação a como identificar uma crise de ansiedade, né? E ela pergunta assim: a ansiedade está vindo de um conflito interno, como identificá-lo? Acho que isso corrobora exatamente com o que eu respondi para a Xênia, né? Para a colega anterior. Qual é o nível desse sofrimento? Né? E o que eu, na verdade, o que eu queria acrescentar, Wallace, que eu acho que é importante, que a gente tem que ter. Estou tentando ter um cuidado aqui com esse o tema de hoje, né? Porque para a gente desencaixotar, ao invés de encaixotar esse afeto, né? Que eu vou bater nessa tecla até o fim. É um afeto, né? Não é uma doença. Pode gerar transtornos, porém, transtorno também, né, nessa categoria não é considerado uma doença, é considerado um estado, né? Então o sujeito pode entrar e sair disso. Bom, e o que eu queria também deixar aqui como um certo cuidado é que só repete a pergunta dela, por favor. Ela perguntou como pode Ela perguntou assim: a ansiedade está vindo de um conflito interno, como Sim. identificá-lo? Então, era esse raciocínio mesmo. Só tendo um certo cuidado aqui, que é o seguinte: tudo bem a gente ficar ansioso às vezes e a gente ficar triste, com raiva e deitado, e, enfim, isso não é transtorno nem crise, né? O que eu gosto de mencionar é qual é o nível do seu sofrimento em relação a isso. Né? Então, assim, é para a gente não patologizar os afetos, sabe? É nesse sentido que eu estou tentando dizer. É para a gente tirar o patos aí, para poder conseguir, inclusive, falar deles, abordá-los, colocar eles nos lugares mais interessantes na nossa vida, sabe? Agora, o que eu percebo é que a ansiedade ela tomou um lugar, a ansiedade tomou um lugar social que quase virou uma pessoa, né? A ansiedade agora quase que tem RG, nome, sobrenome, CPF, né? Partido político. Então, assim, não, é só um afeto que gera sofrimento. Porém, qual afeto não gera sofrimento? Estou para conhecer. Né? Aline, tem uma pergunta aqui também da Clarissa Anastácia, que ela diz: o que pode ser feito para amenizar a ansiedade generalizada? Aí também isso tem que ser visto dentro de um contexto clínico, né? Porém, o que eu posso dizer, só que isso, né, eu vou colocar aqui bem entre parênteses, né? Porque o sujeito, quando ele sente, E outra coisa, eu já disse que a ansiedade todo mundo tem, quer queira, quer não. Isso é uma coisa, crise é outra coisa e transtorno é outra coisa, tá? Então, bom, dentro de uma crise, por exemplo, o que o sujeito sente é real. Aquilo não é invenção, né? Não é supervalorização. Porém, a questão vai tratar isso só com medicação ou emergências, ou, enfim, tem outras formas de tratar isso, até para poder você conviver melhor com isso, né? Bom, e aí, o que acontece? Dentro de uma crise de ansiedade generalizada, o que eu posso dizer é: respira, tenta pensar que aquilo vai passar, no sentido, no momento mesmo, sabe? A respiração, inclusive, eu não tenho conhecimento sobre meditação e sobre yoga, mas eu conheço muitas pessoas que fazem e tem ótimos resultados, tá? Em relação à ansiedade, né? Procurando profissionais gabaritados para isso, né? E não qualquer
qualquer promessa, né, de cura banal, mas a meditação e a yoga, elas têm uma relação direta com isso. Por quê? Porque ela trabalha a respiração, né? Então, no momento de crise generalizada, geralmente o que a gente fala, os médicos também, é para tentar, né, conseguir controlar a respiração para que o sujeito possa minimamente esperar aquilo passar, porque aquilo não dura muito tempo, né, quando o sujeito está em crise, e quando passa, ter que lidar com a angústia, porque é disso que se trata, né? Ela até complementou aqui, ela colocou da seguinte forma: mesmo com atendimento psiquiátrico, psicológico, né, não tendo melhora no quadro de ansiedade generalizada e na síndrome do pânico, o que pode ser feito? Né? E já partindo do princípio que já passou pelo acompanhamento e não estava obtendo uma melhora. Insisto no acompanhamento. Talvez não seja um resultado que venha, né, a curto prazo, né? Tem que ter uma paciência ali. Imagina, se a gente tivesse uma pílulazinha, né, que fosse resolver, a gente não estudava a vida toda, né? Que é o que a gente acaba fazendo, né? Porque, voltando, cada sujeito tem uma coisinha chamada subjetividade que não é nem parecida nem com a do irmão gêmeo, quanto mais com a do colega, com a da mãe, com a do pai. Então, é algo que tem que ser escutado com um certo cuidado. Perfeito. Geralmente, em que momentos específicos, né, uma pergunta que tem aqui também, né? Geralmente, em que momentos específicos as pessoas relatam, né, uma crise? Né? Isso eu gostaria até de reenviar essa pergunta para quem está nos assistindo. Claro, quem quiser, né, colocar. Isso fica, né, a critério. Porque na minha não clínica... existe um padrão, né? Não existe um padrão, e na minha clínica eu escuto momentos completamente aleatórios. E às vezes, já escutei algumas vezes também, em que o sujeito não tinha nada, não estava em situações de risco, ou de perigo, ou de qualquer coisa que pudesse passar, né, para essas reações físicas, né? Porque é isso que é a crise de ansiedade. Ela é uma reação física que é uma resposta lá do psiquismo, né? Então, respondendo, são situações bem aleatórias. Então, por isso que é importante a gente pensar no caso a caso, né? Em cada história aí. Perfeito. Em relação a né, uma outra pergunta que, né, que a gente separou aqui, em relação a casos, nós vamos agora voltar as atenções para o público infantil, né? Como identificar se uma criança, né, tem ansiedade, se tem diferença em relação aos adultos? Uhum. Olha, na verdade, a psique, ela não tem idade, né? Ela funciona ela funciona em outro tempo, é outra lógica de funcionamento que não é cronológica, isso que eu estou dizendo. Então, as crianças, elas têm um funcionamento psíquico que só falta o quê? Crescer de tamanho, porque o sujeito, ele inclusive na própria análise, o que o sujeito trabalha a vida toda é o material infantil, né? E eu não estou chamando de infantilidade, não é disso que se trata. É um material que a gente guarda desde desde a nossa primeira interpretação de mundo, né? A gente olha uma vez, na verdade, para o mundo e interpreta. O resto a gente só vai repetindo. Então, a psique não vai mudar muito. O que vai mudar são os comportamentos, né, de adultos e crianças. É basicamente por aí. Agora, inclusive as crianças, como elas fazem menos assim, elas são, como é que eu posso... O registro dela de censura, ela tá um pouco menos acirrado do que o nosso, né? Então,
elas transmitem com um pouco mais de facilidade o que estão sentindo. Só que facilidade não significa que é simples, não é disso que eu estou falando. Então, a criança, me parece, assim, diante do que eu já vi, da minha experiência, que ela vai falar, ela vai denunciar mais, é isso que eu estou tentando dizer. Ela vai denunciar mais o que ela está sentindo do que os adultos, né? Agora, o tratamento em si, aí precisa procurar um profissional que trabalhe com crianças, né? Porque aí a forma de trabalho é diferente. Porém, como eu disse, a psique não muda tanto assim. Você acha assim que pode ter uma certa dificuldade em relação aos pais identificar no sentido de a partir de que ponto ele pode enxergar que aquilo ali pode ser um problema, né, um quadro de ansiedade ou simplesmente uma manha, né, da criança, do adolescente, né? Porque tem muito isso, né? E às vezes a gente achar que a criança tá manhosa, é birra, né? Não levar tão a sério e de repente pode ser um caso, né, sério em relação à ansiedade. Ser pai e mãe é trabalhoso pra caramba, né? Então, assim, deixar convocar que os pais tenham esse diagnóstico a olho nu, eu acho que é um pouco demais, tá? Me parece que, assim, geralmente as demandas para tratamento de crianças nesse sentido vêm geralmente do colégio. Então, a escola chama os pais porque percebe ali alguma outra coisa que não está muito confortável ali para a instituição ou para ele mesmo. E a partir disso, os pais procuram uma ajuda. Então, eu acho complicado, acho perigoso assim, os pais ter que detectar alguma coisa. Pede ajuda, é um pouco mais funcional. Perfeito. Aline, pessoas que desenvolvem o quadro de ansiedade, muitas das vezes motivados por redes sociais. Você pode falar um pouco, né? Porque eu acho que é o tema que está na moda, na rede social está aí nos envolvendo o tempo todo, mais do que nunca Ótima agora. pergunta. Inclusive, estamos nela nesse momento, né? Exatamente. A live está sendo transmitida através dela. Bom, como qualquer outra ferramenta, eu não acho que a rede é vilã. O que eu acho vai depender da relação do sujeito com cada ferramenta da vida. Com rede social, com comida, com amor, com trabalho, enfim. Então, assim, eu coloquei tudo no mesmo bolo porque, assim, a psicanálise, ela olha para a relação do sujeito com cada circunstância, cada situação, cada afeto, enfim. A rede social não é diferente. Qual é a sua relação com a rede social? Também vai ter uma particularidade aí. Né? Apesar de ser algo que hoje, né, abrange a todos praticamente, mas a rede social ela não tem o poder de mudar o seu psiquismo ainda. Ela, né, pelo que me consta, a gente ainda tem um poder sobre nossas escolhas, né? Então, a relação com isso vai te determinar qualquer outro afeto, né, em relação a isso. Então, a rede social ela pode ser muito funcional para algumas coisas, mas ela também pode ser muito nociva para outras. A pergunta para o quê? Ou pelo quê? Ou qual é o prazer que você está buscando na rede social? Se for, né, vou recortar aqui, algo que me veio à cabeça. Se você busca a rede social para uma autoajuda, ou para procurar um guru, ou para apenas ser vista, né, ou para viver a partir da tela, realmente não tem outra saída que não seja o sofrimento.
acaba que a rede social ela influencia muito, né? Então ela pode ter um impacto tanto positivo quanto negativo nessa questão. Ser Exatamente. tão influenciadora, né? No nosso, a nossa forma de pensar, até nas atitudes, né? Até pouco tempo atrás se falava muito qual a influência da televisão, né? Alguns anos atrás, né? Qual a influência da internet? Aí falava da internet de forma geral, né? Enfim. É, Agora se fala de rede social. Então, o que eu estou dizendo? Sempre vai ter aí alguma mediação social do sujeito com o mundo, né? Então, não tem mais como voltar atrás em relação a isso, né? Agora, qual é o lugar dessa mediação na sua vida? Ela está no lugar só de ferramenta ou ela está no lugar de uma autoridade, né? Ou de uma autorização ou, né, de uma diretriz, né? Tem muita coisa por aí. Então, Aline, as perguntas que a gente separou aqui já encerraram, a gente também conseguiu responder bastante aqui o pessoal aqui nos comentários, né? Eu queria deixar você agora à vontade, se quiser falar mais sobre mais alguma coisa, deixar um recado. Eu queria indicar um filme para as pessoas que estão aqui, que quiserem, se interessem pelo tema. Tem um filme é um filme brasileiro, com a Débora Falabella. Ele se chama Depois a Louca Sou Eu. É um filme recente até, eu acho que está no Globoplay, se eu não me engano. Mas isso é fácil de descobrir. Eu até posso colocar depois na minha rede, né? Em que trata não especificamente de uma ansiedade, mas inclui a ansiedade, né, em várias situações da vida da protagonista. E aí ela passa por vários processos, ela tenta de tudo, vários tipos de tratamento, e no final acho que dá um recado importante, que não é spoiler, mas é só uma pulguinha, uma provocação. No final das contas, ninguém está livre da própria história e do próprio funcionamento, né? Independente do que você quiser silenciar diante dos seus afetos, vai ter que engolir, né? A sua própria subjetividade. Ela vai sempre te convocar alguma coisa. Então, o filme é Depois a Louca Sou Eu. Depois eu posso passar melhor. Alguma pergunta aí de mais alguém? Como é que ficou? Teve só uma pergunta aqui, agora mais recente, ainda em relação à rede social, né? Que o Macedo, o Rafael, botou usar a rede social para sanar. Eu não entendi muito bem o que ele escreveu, mas eu acho que o ódio, para sanar o ódio, pode gerar ansiedade? Pode. Para sanar também um desejo de euforia só pela tela também pode, enfim. Agora, essa pergunta dele me fez lembrar uma coisa que aconteceu hoje e achei pertinente. Eu fui dar uma olhadinha, o que as hashtags ansiedade estavam... o que estava tendo na rede em relação a esse tema, né? Falei, vou dar uma olhada para ver como é que tá. E simplesmente o Instagram, me mandou uma mensagem, não apareceu nada, me mandou uma mensagem escrita assim: esse conteúdo está bloqueado por gerar transtornos e complicações e tal. Deseja ver mesmo assim? E aí você clica e aí aparece, enfim, whatever, né? Qualquer situação em que Eles criaram botaram. um filtro né, por cima da palavra da ansiedade. Eles criaram uma forma de evitar, uma forma de tamponar. É exatamente isso que a gente está conversando aqui. Não adianta. Né? Não é porque o Instagram está bloqueando a hashtag ansiedade para qualquer foto, ou enfim, e que o sujeito não vai encontrar ali uma forma de ficar ansioso. Inclusive, pode ser até um motivo, né? Então, eu só achei curioso, achei até
é um pouco hilário que o Instagram fazendo aí um papel de mediador, né? Como até inclusive o termo que eu já tinha usado, em relação à ansiedade. Perfeito. E tem mais alguma coisa que você queira falar? Quer deixar um recado aí pro pessoal? Que a gente já está chegando já também já no final da nossa live aí, né? No tempo. Então. O que eu queria, na verdade, colocar é o seguinte. Quando eu recebi o convite, acabando que ficou com o arroba na divulgação, ficou com o arroba do meu perfil pessoal que é fechado e que eu não uso para fins profissionais. Esse Instagram que eu estou falando agora, ele está em construção e esse sim eu gostaria de deixar aí como sugestão para quem se interessar, que eu vou estar alimentando lá a página com referências de psicanálise dentro de um estilo, de uma estética, enfim, que eu gosto. E vou estar falando ali de filmes, séries e referências de arte, etc. E sempre puxando, né, para essa linha. Tá bom? A gente vai estar salvando, a gente vai estar deixando salvo aqui a live, e aí lá na descrição a gente vai deixar o seu arroba, e aí quem quiser pode estar acessando através da descrição da própria live aqui, que vai estar salva no GTV da CIS. Exato. Vai estar marcando lá o seu Instagram aí que você criou, né, profissional. Tá, e para finalizar, o que eu queria deixar é o seguinte. Os sintomas que são causados pelos afetos em geral, e aqui, no caso, pelo afeto ansiedade, os sintomas eles são criados por nós mesmos, inclusive, justamente para evitar um lidar do outro com aquilo. Então, o sintoma ele tem uma função na nossa psique. Ele não é simplesmente, como eu disse aqui, nenhum afeto é vilão, né? A minha convocação, Wallace, e todos que estão ouvindo aqui, é porque a gente possa falar dos nossos afetos com um pouquinho mais de responsabilidade. O que eu estou chamando de responsabilidade? O afeto é seu, não é da rede social, não é do outro, e não é do médico, e não é de mais ninguém. O afeto é algo que você vai carregar, porque já carrega, inclusive desde quando você, inclusive, nem era nascido. O afeto já vem desde um desejo anterior aí de papai e mamãe. Então, assim, poder pensar nos afetos não como perturbadores, pensar nos afetos não como destruidores de ninguém, mas e pensar os afetos como linguagem, é isso que eu estou falando. Pensar os afetos como como é que eu posso me aliar a ele, né? E não ser raptada por ele, né? Porque quem tem o poder ainda somos nós. O afeto é só uma parcela de nós mesmos, né? Então, queria falar, inclusive, tem outro filme, esse aí todo mundo já deve ter visto, que se chama Divertidamente, que é um desenho, na verdade. Esse desenho... Eu ainda não vi, mas já foi muito recomendado. Então, esse desenho, ele fala dos afetos em particular. Esse filme, para minha surpresa, inclusive, ele não patologizou uma sensação, ele não patologizou uma tristeza, uma alegria, enfim, ele colocou tudo na caixinha dos sentimentos, ele deu um lugar, uma dignidade aos afetos. Então, é fofo e tal, mas tem um recado ali importante. Não é um desenho só para criançada. Então, enfim, muito pelo contrário. Foi então uma indicação ao filme da Lilian, que está aqui acompanhando a live também. Sim, a Lilian. Lilian, querida. Muito obrigada pelo convite. Ela recomendou bastante esse filme. Já está na minha lista para assistir. Vale a pena. Esse que eu recomendei, que tem a Débora Falabella, já é mais recente, enfim. Não é desenho,
mas também fala, né, de outro lugar. O Divertidamente eu achei que ele encontrou ali uma linguagem muito legal para falar dos afetos, sabe? Bem, de forma responsável, inclusive. Ah, que bom. Então a gente vai chegando ao final aqui, Aline, né? Te agradecer aí mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Por aceitar o nosso convite, né? Foi muito bacana ter esse bate-papo, tenho certeza que foi importante aí, a gente trocou aí figurinha com um monte de gente aí durante a transmissão da live, então bacana ter essa troca com o pessoal, né? Tirando a dúvida do pessoal e ao mesmo tempo passando as informações aí importantes. Então, Sim. te agradecer e esperamos aí ter outras oportunidades aí de ter você aqui com a gente, né? De repente, com certeza, passando outros caminhos aí dentro do seu segmento. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigada a vocês, Wallace, Lilian, a Assiste, né? Pelo convite. E, bom, qualquer dúvida, qualquer questão, eu posso estar tirando, né, na medida do possível, nesse meu perfil aqui profissional. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigadão. Obrigada a vocês. Vai salvar, vai ficar aqui o arroba da Aline salvo aqui na descrição do vídeo. Então, quem quiser é só ir lá e acessar lá para poder ficar por dentro das atualizações lá da rede dela. Então é isso, pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando conosco. Mais uma vez, né, prazer inenarrável estar aqui nessa live do Clube do Conhecimento. Um forte abraço virtual a todos. Somos Todos Assiste. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.